Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. As postagens estão bem irregulares dessa vez, não estão saindo no dia que costumam sair, mas eu espero ter tudo acertado até a próxima semana. Fudo Yusei. Yusei é meu protagonista favorito da franquia, disparado. Infelizmente o estilo do deck dele não é do tipo que me agrada muito. Combo decks não foram feitos para serem usados por gente que não pensa antes de jogar. Eu jogo de agro, eu gosto de botar um ou dois bichos grandes no campo para bater no oponente e matá-lo até a morte. Combo decks fazem isso juntando uma porrada de bichinhos pequenos para invocar esses bichos grandes, e geralmente tem 1 bilhão de formas diferentes de fazer isso com esses decks, e não é diferente com Synchron. Minha cabeça não consegue captar todas as possibilidades de um deck como esse, e é por isso que quando eu consigo aprender um ou dois combos com esse tipo de deck, eles são tudo que eu sei fazer, e aí quando eu pego uma mão que não dá para fazer esses combos eu fico completamente perdido. Mas enfim, chega de falar das minhas afinidades com decks. O que foi que eu tentei fazer com esse deck? Shooting Quasar Dragon, que a gente chama por aqui de Quasar, e é como eu vou me referir a ele pelo resto do vídeo, é o grande boss dos decks Synchron. Geralmente ele consegue atacar 2 vezes, mas tem uma engine que permite que ele ataque 3 vezes. 3 ataques com 4.000 de ataque, 12.000 de dano. E essa engine é a engine Goyo. Yusei nunca usou o monstro Goyo, mas ele enfrentou bastante o Goyo original, o Goyo Guardian, nos primeiros episódios da série. E esse é um monstro tão icônico que na revisita ao 5Ds feita no Arc 5, os Goyos viraram uma série de monstros. E dentre esses monstros foi lançado o Goyo Defender. A engine Goyo Quasar é muito boa, ela é receita de OTK pura, mas os Synchrons não são necessariamente o melhor deck para você incluí-la. Synchrons conseguem lutar com vários e vários Synchros diferentes. Eles têm um deck adicional bastante apertado que nunca vai conseguir incluir tudo que poderia ser útil para eles, simplesmente porque eles podem usar quase todo tipo de Synchro que existe. Enfiar os Goyos aqui, tomando 3 espaços do deck adicional, 4 se você contar um Tatsunoko que poderia ou não estar numa receita de Synchro puro, limita bastante o arsenal que você pode usar para lutar quando não puder fazer o Goyo Combo. E eu não consegui espaço para colocar aqui nem Tech Dinos Hyper Librarian, para você ver como a situação estava crítica. Então seria muito mais consistente, e eu acho que posso dizer até mesmo efetivo, fazer um deck Synchron sem os Goyos, ou fazer um deck de Goyo Quasar sem usar os Synchros como a engine de main deck. Dito isso, eu ainda resolvi juntar os dois assim mesmo, porque o ponto dos decks desse canal é serem divertidos, não serem competitivos. Se você me acompanha já há algum tempo, você sabe disso. Mas ainda assim não é difícil fazer o Goyo Combo nesse deck. Vocês podem ver no Grid Duels que eu consegui fazer isso um número considerável de vezes. Enfim, vamos logo à receita, que eu tenho a impressão que essa vai ser longa. Começando com 3 Quick Draw Synchron. Você pode invocá-lo da sua mão enviando um outro monstro da sua mão para o cemitério, e ele serve como substituto de qualquer Synchron necessário para invocar um monstro Synchron. Nesse deck ele vai poder invocar Road Warrior, Junk Destroyer, Junk Archer, Drill Warrior, Junk Warrior e Jet Warrior. Esses dois últimos com a ajuda de Level Eater. 2 Lyla Lightsworn Sorcerers. Eu uso alguns Lightsworns aqui porque esse deck pode e vai usar o cemitério para várias de suas jogadas, então milar é sempre bom. Lyla ainda destrói spells e traps do seu oponente, incluindo pêndulos, o que é muito útil. 1 Mathematícia, maldita banlist. 3 Junk Synchron. Você pode reviver um monstro de nível 2 ou menos para poder fazer Synchros. A utilidade dele no Goyo Combo é, quando você não puder fazer Tatsunoko, fazer Axel Synchron para que você ainda possa invocar o Quasar. 2 Keybolt Hedgehog. Importantíssimo pro Goyo Combo. Eu só não uso 3 porque seria uma merda puxar esses bichos todos de uma vez, e eu não sou lá o sujeito mais sortudo do mundo, então isso já aconteceu. 2 Doppel Warrior, de novo, importante pro Goyo Combo. Eu vou falar direitinho do combo no final do vídeo, beleza? Tipo eu fiz com Lovecraft. Mas no final das contas, esse bicho aqui vai ser invocado quando você ressuscitar o Jet Synchron com o próprio efeito. 1 Rush Warrior. Além de servir como honesto para seus monstros Synchro Warrior, que aqui nesse deck são Stardust Warrior, Road Warrior, Drill Warrior, Junk Warrior e Jet Warrior, você ainda pode banir do seu cemitério para pegar de volta um Synchron do seu cemitério para sua mão. Eu uso um só nessa receita porque ele não é tão útil assim para o Goyo Combo, mas num deck Synchron mais tradicional você pode pôr 2 ou 3 tranquilo. 2 Raikou Lightsworn Hunter. Eu sei que a maioria dos decks que usam um engine Lightsworn pequena assim colocam Raiden nesse lugar, mas eu preferi Raikou porque ele é um monstro de nível 2 que você pode reviver com Junk Synchron. E normalmente eu incluiria até um Fitzgerald no deck adicional, mas é porque não deu mesmo. E Raiden não seria tão útil como regulador nesse deck porque os Synchros daqui são bem específicos, e é difícil usar os outros monstros desse deck com o Raiden para invocar qualquer um do que seria possível invocar com ele. 3 Synchron Explorer. Mais uma carta que pode ser importante pro Goyo Combo. Tem 3 dele aqui, ao contrário dos 2 Doppel e 2 Keybolt, porque ele também tem uma utilidade maior fora do Goyo Combo. Ele também te permite fazer um Road Quasar junto com Quick Draw e Level Eater. Eu comentei esse combo também no final do vídeo. Mas basicamente é o último combo do Grid Duels, você pode ver ele lá. 2 Level Eater. Não é tão útil assim no Goyo Combo, mas é imprescindível no Road Combo. E também é para aproveitar melhor o Quick Draw Synchron de uma forma geral. Então 2 dele. E por fim, 3 Jet Synchron. Peça fundamental do Goyo Combo, ele é o regulador que você vai usar para invocar os Goyos junto com algum dos nível 2 que eu mencionei mais cedo. Quando ele é usado como matéria de Synchro, você pode adicionar um Junk do seu deck à sua mão. Você praticamente nunca vai usar esse efeito, porque se usar você não pode usar o
outro efeito dele, que é, você pode descartar uma carta da sua mão e reviver o Jet Synchro, mas aí ele é banido quando deixar o campo. É com esse efeito que, depois de invocar os Goyos, você vai invocar o Tatsunoko para finalizar o combo, geralmente. Spells, quando não são para acelerar o jogo, são para impedir que seu oponente te atrapalhe, porque essa sempre foi e sempre será a fraqueza número 1 de qualquer combo deck. Um Rota para buscar alguns dos monstros do deck, geralmente o Doppel pro Goyo Combo. 3 Upstart Goblin, porque foda-se que ela dá 1000 de vida, você tem 12.000 de dano com o Goyo Quasar. Um Foolish Burial para mandar pro cemitério o que quer que você precise que esteja lá, geralmente Kill Bolt. 2 Charge of the Light Brigade para milar e buscar Light Sworn. 3 Tuning para buscar qualquer regulador Synchron que você precise. É um saco que essa carta só busca reguladores, a consistência seria muito melhor se desse para buscar o Synchron Explorer também. E ainda mila uma carta, que pode ou não vir a calhar. E por fim, 2 Tufão e 3 Twin Twister. Você pode estar pensando, Greedy, pra que tanto Back Row Removal? E de início eu só usava 3 Tufão e uma trinca de Solemn como traps. Mas eu cansei de tomar Traptrix Trap Hole nos meus Goyos, de tomar Bottomless Trap Hole no Tatsunoko, de tomar Torrencial Tribute nos meus monstros, de tomar Solemn no Quasar e de todo tipo de merda que me acontecia por não me livrar da Back Row do oponente. Então eu resolvi extrapolar logo e pôr logo 3 Twin Twister e 2 Tufão. Twin Twister ainda é bom porque pode colocar no cemitério alguma carta da sua mão que você quer que esteja lá. E a única trap do deck, um Trishul's Trap Hole, porque eu quis. Deck adicional, nosso boss supremo, Shooting Quasar Dragon. Quasar pode negar um efeito por turno e ele pode atacar um número de vezes igual ao número de monstros não reguladores usado para invocá-lo. Como ele pede um Synchro regulador e 2 ou mais Synchros não reguladores, geralmente ele pode atacar 2 vezes, mas com o Goyo Combo ele pode atacar 3 vezes. E como se isso tudo não bastasse, se o Quasar deixar o campo, você pode invocar um Shooting Star Dragon do seu deck adicional para substituí-lo. É uma delícia. Falando nele, um Shooting Star Dragon. Não tem Stardust Dragon nesse deck, então você só pode invocá-lo com o efeito do Quasar. Ele tem efeitos, mas alguns não são lá tão seguros de ativar. O primeiro efeito é, revele as 5 cartas do topo do seu deck e ele pode atacar um número de vezes iguais ao número de reguladores revelados. Se você for o ser mais cagado do universo, ele teoricamente poderia atacar 5 vezes, mas também é possível que você não puxe regulador nenhum e aí ele não pode atacar. Não é recomendável usar esse efeito. O segundo efeito é, negar um efeito que destrua uma carta no campo uma vez por turno. Esse pode usar tranquilo. O terceiro é, negar um ataque do seu oponente por banir essa carta do campo. Normalmente ele voltaria na fase final, mas como nesse deck ele só pode ser invocado pelo Quasar, ele não vai poder voltar, então também pense bem antes de usar esse efeito. Um Stardust Warrior. O mais novo Axial Synchro você invoca com um Synchro regulador mais um ou mais Synchros não reguladores. As maneiras mais simples de invocar são Tatsunoko mais Junk Archer ou Axial Synchro mais Junk ou Jet Warrior. Quando seu oponente for fazer uma invocação especial, você pode tributar essa carta e negar a invocação, e ele volta para o campo no final do turno. E se o Stardust Warrior for destruído em batalha ou enviado do campo ao cemitério por um efeito do oponente, você pode invocar um Synchro Warrior do seu deck adicional. Eu não vou listar todos de novo. E essa invocação conta como Synchro Summon, ao contrário do Quasar invocando Shooting Star. Um Road Warrior tem um combo que invoca Quasar usando esse bicho, falo desse combo já já. Um Junk Destroyer. Quando ele é invocado por Synchro, você pode destruir cartas no campo até o número de monstros não reguladores usados como matéria de Synchro. Pode ser muito útil quando você conseguir invocar ele. Um Junk Archer. Uma vez por turno você pode banir um monstro do seu oponente até a fase final. Isso abre o campo para o seu oponente tomar um Quasar nas ruas. Um Drill Warrior. Eu incluí esse cara aqui porque às vezes você pode fazer um Synchro de nível 6 com Quick Draw. E eu acho o Drill melhor do que o Gardener nesse deck porque esse deck é ofensivo, não defensivo. Um Junk Warrior é um Synchro de nível 5 que você pode invocar tanto com Junk Synchro quanto com Quick Draw. E é basicamente isso. Um Jet Warrior, a mesma coisa que o Junk Warrior, mas esse é uma compulsória com pernas. Quando ele é invocado, você pode devolver uma carta no campo para a mão do seu oponente. E se ele estiver no cemitério, você pode tributar um monstro de nível 2 ou menos que você controla para invocar essa carta em posição de defesa. Mas ele é banido quando deixar o campo. Pode ser útil se você estiver tentando invocar Quasar sem o Goyo Combo. Um Axial Synchron pode ser também usado no Goyo Combo para substituir o Tatsunoko quando você não puder invocá-lo. É um Synchro regulador que te permite enviar um monstro Synchron do seu deck para o cemitério para aumentar ou diminuir o nível dele pelo nível do monstro enviado. No Goyo Combo você vai mandar um Synchron Explorer para diminuir o nível dele para 3. Um Tatsunoko, Synchro regulador de nível 3, é ele que você vai invocar na maioria das vezes no Goyo Combo. E como bônus, você pode usar um monstro da sua mão como matéria de Synchro quando usa esse carinha, o que nesse deck você não vai fazer. E ele não é afetado por efeitos de monstro. E agora sim, eu fico falando Goyo Combo pra cá, Goyo Combo pra lá e não parei pra explicar o que ele é. A estrela do combo é esse carinha aqui, 3 Goyo Defender. Uma vez por turno, se todos os monstros que você controla forem monstros Synchro do tipo guerreiro do atributo terra, o que é uma maneira muito comprida de dizer se esse bicho estiver sozinho em campo, você pode invocar um Goyo Defender do seu deck adicional. O resto dos efeitos não importa nesse deck. O que isso significa? Que pelo preço de um Synchro de nível 3, você está ganhando 3 Synchros de nível 3. Você invoca um Goyo Defender, ativa o efeito dele, invoca o outro, ativa o efeito do segundo e invoca o terceiro. E daí você já tem 9 níveis, faltam 3 para os 12 do Quasar. E você consegue isso com Tatsunoko ou às vezes Axial Synchron. O deck se completa com uma fórmula Synchron para usar no Road Combo. Então vamos aos combos que eu falei que ia comentar. Antigamente eu sabia bem mais combos com esse deck, mas eu desaprendi. Tinha várias formas de invocar o Quasar, algumas com Glow Up Bub.
E eu percebi agora que eu não usei Glow Up Bulb nem One for One nesse deck, o que poderia ter me ajudado pra caralho. Enfim, eu vou dar um exemplo de Goyo Combo, porque tem várias formas diferentes de fazer isso nesse deck, essa aqui é só uma delas. Se você tiver um Jet Synchro no cemitério e um Synchro Explorer e um Q-Bolt na sua mão, você já pode fazer o combo. Você invoca o Synchro Explorer e revive o Jet Synchro, sincroniza os dois e invoca Goyo Defender. Ativa o efeito do Goyo, invoca o outro que invoca o outro. Ativa o efeito do Jet Synchro, descarta o Q-Bolt e revive o Jet Synchro. Como você tem um regulador no campo, você pode reviver o Q-Bolt, sintoniza os dois e invoca o Tatsunoko. Sintoniza o Tatsunoko com os 3 Goyo Defender e Kabum, um Quasar que ataca 3 vezes. O Road Combo que eu mencionei é mais comprido, mas precisa também de 3 cartas só. Um Quick Draw, um Synchro Explorer e um Level Eater. Descarta o Level Eater e invoca o Quick Draw, come o nível do Quick Draw com o Level Eater, sincroniza os dois e invoca Jet Warrior. Volta uma carta do seu oponente para a mão, come o nível do Jet Warrior e revive o Level Eater, invoca o Synchro Explorer e revive o Quick Draw. Sintoniza Quick Draw, Synchro Explorer e Level Eater para invocar Road Warrior. Ativa o efeito do Road Warrior e invoca Jet Synchro no seu deck. Come o nível do Road Warrior com o Level Eater e invoca o Level Eater. Sintoniza Level Eater com Jet Synchro e invoca a Fórmula Synchro. Come o nível do Road Warrior mais uma vez com o Level Eater. E pronto, você tem o Road Warrior do nível 6, o Jet Warrior do nível 4 e um Fórmula Synchro do nível 2. Nível 12 Quasar. E esse foi o deck. Eu espero que vocês possam se divertir usando esse deck e fiquem no aguardo pro deck do Tsukumoyuma, que deve sair ainda essa semana se eu conseguir represa o suficiente. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tá endo.